O jovem Mateus, de 22 anos, nunca tinha se aproximado de uma moça por causa da vergonha que sentia. Desde os 14 anos, sofria com uma halitose crônica que nenhum dentista ou médico conseguia resolver. Ele já tinha feito limpezas, raspagens, usado enxaguantes, remédios e até mesmo receitas caseiras que irmãos bem-intencionados indicavam. Mas o mau hálito persistia e com ele a humilhação. Nas reuniões ele se sentava sempre nos fundos, falava baixo e cobria a boca com a mão ao sorrir. Muitas vezes, depois dos cultos, ouvia cochichos de irmãs mais novas. Nossa, que cheiro forte! E seu coração se apertava. Ele orava em segredo, pedindo a Deus que o livrasse daquele fardo, mas a resposta parecia demorar. Até que numa noite de oração na igreja, o irmão mais velho da congregação, um homem de fé simples mas profunda, se aproximou dele. Não foi com palavras de consolo vazio, mas com uma pergunta direta. Mateus, você já jejuou por isso? O rapaz balançou a cabeça, envergonhado. Então vamos jejuar juntos. Deus não ignora um coração quebrantado. E assim começaram 3 dias de jejum e oração, só pão e água, com Mateus clamando em seu quarto, às vezes em lágrimas, outras vezes em silêncio, mas sempre com a Bíblia aberta em Salmos 34, clamai a mim, e eu vos responderei. No 3º dia, enquanto orava de joelhos, ele sentiu algo diferente. Não foi um vento, não foi uma voz, mas uma certeza no peito, estás curado. Levou a mão à boca, respirando fundo, e pela primeira vez em anos, não sentiu aquele gosto amargo, aquela sensação de podridão. Correu para o banheiro, lavou o rosto e com as mãos trêmulas, cheirou o próprio hálito. Nada, só o cheiro limpo da água. Chorou ali mesmo, agachado no chão, agradecendo a Deus entre soluços. Quando chegou à igreja naquela noite, não conseguiu conter o testemunho. Subiu ao púlpito sem ser chamado e com voz firme contou tudo. Os irmãos choraram com ele, e muitos se levantaram para orar, agradecendo ao Senhor pela misericórdia. Mas a maior prova ainda estava por vir. 2 semanas depois, numa tarde de domingo, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, uma irmã chamada Lúcia, uma moça quieta e de sorriso doce, se aproximou. Mateus, você poderia me ajudar a levar estas caixas para a sala dos estudos? Ele quase deixou cair a cadeira que segurava. Nunca uma moça tinha pedido algo a ele tão de perto. Com as mãos suadas concordou. Enquanto caminhavam pelo corredor, ela falou sobre a escola bíblica, sobre como gostava de ensinar as crianças, e Mateus, pela primeira vez na vida, sentiu-se à vontade para responder. Não precisou cobrir a boca. Não viu nojo nos olhos dela. Só atenção. Nos dias seguintes, Lúcia começou a sentar perto dele nos cultos. Uma vez passou um bilhete durante o estudo bíblico. Obrigada por me ajudar ontem. Você é muito gentil. Mateus guardou aquele papelzinho como se fosse um tesouro. Começaram a trocar olhares, sorrisos, até que um sábado, depois da reunião de jovens, ela o convidou para tomar um suco na lanchonete perto da igreja. Só nós dois? Ele perguntou, incrédulo. Ela riu, sim, só nós dois. E assim, sob o olhar discreto e aprovador dos irmãos mais velhos, que oravam em silêncio por aquele romance nascente, Mateus viveu seu primeiro encontro. Não foi nada extravagante. Um suco de laranja, um pastel, conversas sobre a fé, os planos para o futuro, os sonhos de servir mais a Deus. Mas para Mateus, foi como se o céu tivesse se aberto. Ele contava cada minuto, cada palavra, cada risada dela como uma bênção. Quando se despediram, Lúcia disse, até amanhã no culto. E ele voltou para casa flutuando. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhou-se mais uma vez e agradeceu. Não só pela cura, não só pela moça, mas por ter aprendido que Deus não esquece de ninguém. Até dos detalhes mais vergonhosos, ele cuida. Os meses passaram, e o namoro de Mateus e Lúcia se tornou um exemplo na congregação. Não havia beijos em público, nem mãos dadas de forma chamativa. Mas havia respeito, orações juntos, projetos de casamento no futuro, sempre com a bênção dos pais e dos irmãos em Cristo. Um dia, durante uma visita à casa dela, Mateus conheceu a família de Lúcia. Sua mãe, uma irmã de longa data na igreja, puxou-o para um canto e disse, filho, quando vi você pela primeira vez, confesso que sentia pena. Mas hoje vejo que Deus tinha um plano. Você é um homem de oração, e isso é o que mais importa para minha filha. Mateus abaixou a cabeça, emocionado. Não eram palavras de elogio, mas de reconhecimento da obra de Deus. Um domingo, após o culto, o pastor chamou Mateus à frente. O rapaz pensou que fosse para mais um testemunho, mas o irmão disse, hoje recebemos uma carta de um dentista, irmão na fé, que atendeu você anos atrás. Ele confessou que na época não soube ajudar, mas que recentemente, ao reexaminar seus registros, percebeu que seu caso era raro e que humanamente não havia cura.
Ele quis vir pessoalmente agradecer a Deus pelo milagre. O dentista, um homem já de cabelos brancos, subiu ao púlpito e confirmou: medicamente não há explicação. Só Deus. A congregação irrompeu em louvor e Mateus, de mãos dadas com Lúcia, chorou mais uma vez, agora não de vergonha, mas de gratidão. Com o tempo, o casal começou a planejar o casamento. Não havia pressa, mas havia propósito. Queriam se preparar, não só emocionalmente, mas espiritualmente. Participavam de todos os estudos para noivos, liam a Bíblia juntos, jejuavam pedindo direção. Uma noite, enquanto oravam no quarto de Mateus, Lúcia disse: eu nunca imaginei que Deus usaria algo que me enojava para me levar até você. Ele sorriu. E eu nunca imaginei que minha maior vergonha se tornaria meu maior testemunho. Eles se abraçaram e naquele momento, souberam que sua história não era só deles, mas de muitos que, como Mateus, se sentiam invisíveis aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. Anos depois, já casados e com 2 filhos, Mateus e Lúcia ainda contavam essa história nas reuniões de jovens. Não para se vangloriar, mas para mostrar que Deus não muda. Que Ele ainda cura, ainda restaura, ainda une corações. E que às vezes, as coisas que mais nos envergonham são justamente as que Ele usa para escrever as maiores bênçãos. Porque para Deus não há coisa impossível, repetiam, com os olhos brilhando, enquanto os jovens ouviam, alguns com lágrimas, outros com esperança renascendo no peito. E assim, o que começou como um fardo se tornou uma história de amor. Não só entre um rapaz e uma moça, mas entre um pecador e seu Salvador. Porque no fim, a maior cura não foi a da boca de Mateus, mas a da sua alma. E essa, ninguém podia tirar. Mateus e Lúcia não sabiam, mas sua história estava apenas começando. A vida a 2 trouxe desafios que só a fé poderia sustentar. Nos primeiros meses de casamento, enquanto ainda se adaptavam à rotina, Mateus sentiu um aperto no peito. Não era dor física, mas o medo que o assombrava. E se o problema voltasse? Às vezes, ao acordar, ele passava a língua nos dentes, cheirava o hálito, como se o passado pudesse ressurgir a qualquer momento. Lúcia percebeu. Uma noite, enquanto ele se olhava no espelho do banheiro com expressão tensa, ela entrou, pegou sua mão e disse: amor, você já foi curado. Não é a sua boca que precisa de prova, é o seu coração. Eles se ajoelharam ali mesmo, no piso frio do banheiro, e oraram. Mateus chorou como não chorava há anos. Senhor, perdoa minha incredulidade. Eu te pedi pela cura, tu me deste, e agora duvido. Ajuda-me a crer de verdade, não só com a mente, mas com a alma. Lúcia orou depois. Pai, tira esse peso dele. Que Mateus saiba, não só pela memória, mas pela certeza do Espírito, que tu o libertaste para sempre. Quando se levantaram, algo havia mudado. Não foi um milagre barulhento, mas uma paz que encheu o peito de Mateus como um rio manso. Dali em diante, ele nunca mais duvidou. Os anos passaram e os filhos chegaram. Davi, o primogênito, quieto como pai, mas com um sorriso fácil, e Sara, falante como a mãe, sempre cheia de perguntas. Uma tarde, enquanto Mateus brincava com Davi no quintal, o menino, então com 7 anos, olhou para ele e disse: Pai, por que a gente ora antes de comer? Mateus sorriu, lembrando-se de como, na sua infância, essa pergunta teria sido respondida com um porque sim. Mas agora, ele tinha uma resposta. Filho, é para lembrar que tudo vem de Deus. Até o pão que a mamãe fez, até a água que a gente bebe. E também para agradecer. Davi franziu a testa. Agradecer o quê? Mateus segurou o ombro do filho e olhou nos seus olhos. Que ele nos deu saúde. Que ele cuida da gente. Que um dia, quando eu não tinha ninguém, ele me ouviu. Davi não entendeu tudo, mas guardou aquelas palavras. Anos depois, já adolescente, ele ouviria a história completa. Não de uma vez, mas aos poucos, em conversas à mesa, em viagens de carro, em momentos em que a vida parecia pesada. Porque Mateus e Lúcia tinham aprendido que o testemunho não é só para os grandes encontros, mas para os pequenos instantes em que um coração precisa de esperança. Um desses momentos veio quando Sara, aos 14 anos, chegou chorando em casa. Havia sido humilhada na escola por causa de uma mancha no rosto que aparecerá sem explicação. Todo mundo ri de mim, mãe. Dizem que sou feia. Lúcia abraçou e contou a história do pai. Não para comparar dores, mas para mostrar que Deus vê o que os homens não veem. Sara, seu pai já foi chamado de fedorento por anos. Ele orava sozinho, chorava sozinho. Mas Deus não o esqueceu. E não vai esquecer de você. Naquela noite, às 3, Lúcia, Sara e a avó, que morava com eles, oraram juntas. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples: Senhor, olha para minha filha. Tu a fizeste linda. Mostra isso a ela. 3 semanas depois, a mancha começou a desaparecer.
Não de repente, mas aos poucos, como se Deus quisesse que Sara aprendesse a confiar nele um dia de cada vez. Quando sumiu por completo, ela não pulou de alegria. Choro, sim, mas era um choro diferente. Era gratidão. Ela entrou no quarto dos pais e disse apenas: obrigada por me contarem a história do pai. Agora eu tenho a minha. Mateus a puxou para perto e sussurrou: não, filha. É a história dele. A gente só tá nela. Enquanto os filhos cresciam, Mateus e Lúcia também amadureciam na fé. Não era uma fé de palavras, mas de obras. Visitavam os enfermos, levavam cestas básicas para famílias necessitadas, oravam com quem pedia. Uma vez, um irmão da congregação, desempregado há meses, chegou até Mateus depois do culto e disse, envergonhado: irmão, não aguento mais pedir ajuda. Minha família tá passando fome. Mateus não teve que pensar. No dia seguinte foi até a casa daquele irmão com sacolas de comida, mas não entrou sozinho. Levou Davi e Sara. Filhos, a mão que dá é tão abençoada quanto a que recebe, disse enquanto batia a porta. O homem, ao vê-los, tentou recusar, mas Mateus colocou a mão em seu ombro. Irmão, isso não é esmola. É amor. Deus proveu para você, e usou a gente como instrumento. Um dia, você vai fazer o mesmo por alguém. Aquele gesto marcou os filhos mais do que qualquer sermão. Davi, anos depois, já casado e com sua própria família, faria o mesmo por um colega de trabalho em dificuldade. Sara, quando se tornou professora na escola dominical, contaria essa história para as crianças. Deus não precisa de grandes coisas. Ele só precisa de um coração disposto. Mas a vida não era só de bênçãos visíveis. Houve tempos de provação. Uma vez, Lúcia adoeceu gravemente. Os médicos não davam esperanças. Mateus se lembra daquela noite no hospital, segurando a mão dela fria e fraca. Ele orou como nunca: Senhor, eu não peço por mim. Peço por ela. Peço pelos nossos filhos. Peço pela tua glória. Se for da tua vontade, cura-a. Mas se não for, dá-me forças para te louvar mesmo assim. Lúcia, mesmo fraca, apertou sua mão e murmurou: não chore, amor. Se eu for, é porque ele me chamou. Se ficar, é porque ele tem mais para a gente fazer juntos. Aquela fé serena o acalmou. Naquela mesma noite, enquanto amigos da congregação oravam na sala de espera, Lúcia começou a melhorar. Não foi instantâneo, mas em 3 dias os médicos, espantados, disseram que ela estava em remissão. Não temos explicação, disse um deles. Mateus sorriu. Eu tenho. Quando Lúcia voltou para casa, fraca mas viva, os filhos a abraçaram chorando. Ela o segurou e disse: viu, gente? Deus ouve. Sempre ouve. Com o tempo, Mateus e Lúcia perceberam que seu chamado não era só viver sua história, mas ajudar outros a escreverem as suas. Passaram a visitar jovens na congregação que enfrentavam vergonhas secretas, moças com cicatrizes de automutilação, rapazes com vícios ocultos, casais à beira da separação. Não davam conselhos vazios. Sentavam, ouviam, oravam. Uma vez, um jovem, após confessar uma luta com pornografia, olhou para Mateus com olhos cheios de culpa. Como o Senhor vai me olhar depois disso? Mateus não hesitou. Do mesmo jeito que Deus te olha, com amor. Você acha que sua luta é maior que a graça dele? O rapaz chorou. Naquela noite, ele pediu perdão a Deus e começou uma jornada de libertação. Anos se passaram. Mateus, agora com cabelos grisalhos, ainda se emocionava ao ver Lúcia sorrir. Ainda agradecia a Deus pela cura, não só da boca, mas da alma. Uma tarde, enquanto tomavam chá na varanda, Lúcia disse: você lembra quando a gente era novo e tinha medo do futuro? Ele riu. Claro, eu tinha medo até de respirar perto de você. Ela deu um tapinha leve em seu braço. Bobinho. Mas olha só como Deus foi fiel. Nunca nos deixou. Mateus segurou sua mão, enrugada pelo tempo, mas ainda quente. E nunca vai. Porque a gente é dele. E isso ninguém tira. Naquela noite, antes de dormir, Mateus fez o que sempre fazia. Agradeceu. Não por hábito, mas por memória. Obrigado, Senhor, pela Lúcia, pelos filhos, pelos netos, pelas lutas que nos fizeram mais fortes, pelas curas que nos fizeram crer, e acima de tudo por Jesus que nos amou primeiro. Lúcia, já meio adormecida, murmurou: Amém. E assim, entre orações, lágrimas, risos e pequenas graças, eles seguiram. Não porque a vida fosse fácil, mas porque sabiam em quem haviam crido. E isso para eles era suficiente. Porque no fim, a maior história não era a deles. Era daquele que as escreve todas. O filho mais novo deles, Davi, tinha 22 anos e nunca havia namorado. Não por falta de oportunidades, várias moças da congregação já haviam demonstrado interesse, mas por uma vergonha que ele carregava desde a adolescência. Era a litose.
Não aquela passageira de manhã ou após uma refeição forte, mas o mau hálito persistente, que nem escovação excessiva, nem enxaguantes, nem pastilhas conseguiam disfarçar. Ele já havia consultado dentistas, feito limpezas profundas, até tomado remédios para o estômago, mas nada adiantava. A cada conversa próxima, via as pessoas discretamente se afastarem ou levarem a mão ao nariz. Isso o fez se isolar. Até mesmo na ceia ele evitava cantar muito alto ou falar demais, com medo de incomodar os irmãos ao lado. Uma noite, depois de mais um domingo na igreja, Davi sentou-se no quarto e chorou. Pai, por que eu? Ele não entendia. Orara tanto, jejuara, clamara, onde estava a resposta? Foi quando lembrou das palavras que ouvirá o pai dizer ao irmão mais velho anos atrás: a luta não é maior que a graça. Mas naquela hora, a luta parecia maior que tudo. Ele se ajoelhou ao lado da cama, as mãos trêmulas, o coração apertado. Senhor, o Senhor sabe como é. Eu não aguento mais. Se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá força para suportar. Porque sem o Senhor, eu não consigo nem respirar direito. Na manhã seguinte, Davi acordou com um gosto estranho na boca. Não era amargo nem azedo, era neutro. Como se a boca estivesse limpa de verdade. Ele correu para o banheiro, escovou os dentes como sempre, mas dessa vez sentiu algo diferente. Ao soprar a mão, não houve cheiro. Nenhum. Ele ficou parado e imóvel, com medo de que fosse imaginação. Então chamou a mãe, que estava na cozinha preparando o café. Lúcia aproximou-se, cheirou perto do rosto do filho e abriu um sorriso largo. Meu Deus! Davi, é milagre. Ele abraçou-a forte, e as lágrimas vieram sem controle. Mãe, sumiu. Sumiu. Ela o segurou pelos ombros e olhou nos seus olhos. Não foi o dentista, não foi remédio. Foi Jesus. Ele ouviu você. Davi não contou a ninguém além dos pais nos primeiros dias. Queria ter certeza. Testou por uma semana. Falava perto das pessoas, cantava mais alto nos cultos, até aproximava-se dos irmãos para conversar. Nada. O cheiro ruim não voltava. No domingo seguinte, após o culto da manhã, ele procurou o irmão mais velho da congregação, o irmão João, e pediu para falar em particular. Com voz embargada contou tudo. João ouviu, depois colocou a mão em seu ombro. Irmão, isso não é coincidência. É prova. Deus não só curou sua boca, como quer usar isso para abençoar outros. Você já pensou quantas pessoas têm vergonha de coisas que não podem controlar? Quantos se escondem como você se escondeu? Agora você tem um testemunho. E testemunho não é para guardar, é para dar. Davi começou a sentir uma paz que não vinha só da cura, mas de um propósito. Naquela tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras da igreja, viu uma moça que havia chegado recentemente à congregação. Chamava-se Raquel, tinha 20 anos, era tímida e sempre sentava nos fundos. Ele já a havia notado antes, mas nunca tivera coragem de se aproximar. Agora, porém, sentiu algo diferente. Não era apenas atração. Era uma certeza de que precisava falar com ela. Mas o medo voltou. E se ela não gosta de mim? E se eu não sei conversar direito? Ele respirou fundo e lembrou: se Deus curou isso, ele pode me ajudar com o resto. No culto da noite, Davi sentou-se perto de onde Raquel costuma ficar. Quando os hinos começaram, ele cantou com mais força, não por exibição, mas por gratidão. No final, enquanto os irmãos se cumprimentavam, ele se virou para ela e disse simples: Irmã, tudo bem? Raquel sorriu, um pouco surpresa. Tudo, graças a Deus. E você? Também. Graças a Deus. Respondeu, sentindo o coração bater mais rápido. Eles trocaram algumas palavras, nada demorado, mas suficiente para Davi sair dali com uma esperança que não sentia há anos. Nos dias seguintes, ele começou a orar por Raquel. Não pedia que ela gostasse dele, mas que se fosse da vontade de Deus, ele abrisse um caminho. Uma tarde, enquanto Davi lia a Bíblia na varanda, Raquel passou pela calçada com uma sacola de compras. Ele a cumprimentou e ela parou. Irmão Davi, o senhor poderia me ajudar com algo? Ele se levantou rápido. Claro, irmã. Ela mostrou a sacola pesada. É que eu moro ali na esquina, mas está difícil carregar sozinha. Davi pegou a sacola sem hesitar. Eu levo para a senhora. Enquanto caminhavam, ela contou que havia se mudado há pouco para cuidar da avó doente. Davi ouviu, e algo em seu peito aqueceu. Não era só a proximidade, era a certeza de que Deus estava ali, naquele momento simples. Quando chegaram à casa de Raquel, ela agradeceu, e Davi ia se despedir, mas ela o segurou pelo braço. Irmão, posso perguntar uma coisa? Ele assentiu. Por que o senhor sempre fica tão quieto nos cultos? Eu vejo que o senhor canta, ora, mas parece, não sei, como se tivesse medo de algo. Davi sentiu o rosto esquecer. Era a primeira vez que alguém notava isso.
Ele baixou a cabeça, depois olhou para ela. Irmã, eu tinha um problema. Um problema que me envergonhava muito. Mas Deus me curou. Raquel esperou, curiosa. Então, com voz firme, ele contou. Não com detalhes constrangedores, mas com a simplicidade de quem sabe que o milagre não é seu, mas de Deus. Quando terminou, ela tinha os olhos brilhantes. Nossa, que coisa linda! O Senhor tem razão, isso não é seu, é de Deus. E ele merece que a gente conte. Davi saiu dali leve. Não porque Raquel tivesse demonstrado interesse, embora isso o deixasse feliz, mas porque, pela primeira vez, ele não teve vergonha de ser quem era. Naquela noite, antes de dormir, ele orou: Senhor, obrigado por me curar. Obrigado por me dar coragem. E se a irmã Raquel for parte do teu plano, que a tua vontade seja feita. Mas se não for, obrigado mesmo assim, porque o Senhor já me deu mais do que eu merecia. Os dias foram passando, e Davi e Raquel começaram a conversar mais. Primeiro na igreja, depois em visitas rápidas à casa dela para ajudar com a avó, até que um dia, após um culto de doutrina, ela o chamou de lado. Irmão Davi, eu queria pedir um conselho. Ele se virou atento. Claro, irmã. Ela hesitou. É que, eu também tenho uma luta. Não é igual à sua, mas é algo que me envergonha. E eu não sei como vencer. Davi sentiu o coração bater forte. Não por curiosidade, mas porque entendia aquele peso. Irmã, eu não sei qual é a sua luta, mas sei quem pode te ajudar. O mesmo Deus que me curou pode te libertar. Você só precisa entregar para Ele. Raquel baixou a cabeça. Tenho medo de não conseguir. Davi sorriu. Eu também tive. Mas Deus é maior que o nosso medo. Ela olhou para ele e Davi viu algo nos olhos dela que não havia visto antes: confiança. Obrigado, irmão. Eu vou orar sobre isso. Ele assentiu. E se quiser, podemos orar juntos. Raquel concordou. Eles se ajoelharam ali mesmo, no fundo da igreja, e Davi orou com uma fé que não vinha dele, mas do Espírito. Quando terminou, Raquel estava chorando. Eu sinto que vai ficar tudo bem, ela disse. Davi sorriu. Porque vai. Deus não desampara os seus. Na semana seguinte, durante um culto de oração, Davi sentiu um toque no ombro. Era Raquel. Ela segurou sua mão e sussurrou: Irmão, eu quero agradecer ao Senhor. Ele me libertou. Davi não perguntou detalhes, não era necessário. Ele viu a paz no rosto dela e soube que Deus havia agido. Naquele momento, enquanto os irmãos oravam em voz alta, Davi fechou os olhos e agradeceu. Não só pela cura dele, não só pela libertação dela, mas por ver que Deus usava até as suas fraquezas para abençoar alguém. Depois do culto, enquanto os irmãos se despediam, Raquel aproximou-se de Davi com um sorriso tímido. Irmão, a gente poderia conversar mais? Tipo, fora da igreja? Davi sentiu o rosto esquecer, mas dessa vez não era por vergonha. Era por uma alegria que ele não conhecia. Eu gostaria muito, irmã. Ela baixou a cabeça, depois olhou para ele. É que, eu acho que o Senhor é diferente. Não é só por causa do que o Senhor passou, mas por causa de como o Senhor confia em Deus. Davi sorriu. Eu não sou diferente, irmã. Só aprendi que quando a gente entrega tudo para Ele, Ele faz coisas que a gente nem imagina. Eles começaram a se encontrar nas tardes de sábado depois do almoço. Caminhavam até a praça perto da igreja, sentavam-se num banco à sombra e conversavam. Davi contava mais sobre a família, sobre como Deus havia sido fiel aos seus pais. Raquel falava da avó, das orações que fazia por ela, dos medos que ainda tinha, mas que agora eram menores. Um dia, enquanto observavam as crianças brincando na praça, Raquel virou-se para ele. Irmão Davi, o senhor já pensou no futuro? Ele olhou para ela, surpreso. Como assim? Ela corou. Não sei. Casamento, família, essas coisas. Davi sentiu o coração acelerar, mas respondeu com sinceridade. Eu penso sim, mas só se for da vontade de Deus. E se for com a pessoa certa. Raquel baixou os olhos. E como o Senhor sabe se é a pessoa certa? Davi sorriu. Quando a gente ora e sente paz. Quando a gente vê que a outra pessoa ama a Deus mais do que a gente. Quando a gente sabe que mesmo nos dias difíceis vai valer a pena porque Deus está no meio. Raquel não respondeu na hora. Mas na semana seguinte, depois de um culto de ação de graças, ela procurou Davi e disse com voz firme: Irmão, eu orei muito sobre isso. E eu acho que o Senhor tem razão. Se for da vontade de Deus, eu gostaria que a gente fosse mais do que irmãos. Davi sentiu as pernas tremarem, mas agarrou-se à paz que sentia. Eu também orei, irmã. E eu acredito que é. Eles não se abraçaram, não se beijaram na congregação, as coisas são feitas com respeito e temor a Deus. Mas trocaram um olhar que valia mais que 1000 palavras. Um olhar de gratidão, de confiança, de quem sabe que mesmo sem ter todas as respostas, está no caminho certo.
Naquela noite Davi não conseguiu dormir. Ficou deitado, olhando para o teto, o coração cheio. Ele lembrou do menino que tinha vergonha de falar, que se escondia dos irmãos, que achava que nunca seria amado. E agora ali estava, não só curado, mas amando e sendo amado de uma forma que só Deus poderia ter planejado. Ele se ajoelhou ao lado da cama e chorou. Não de tristeza, mas de uma alegria que doía. Senhor, como o Senhor é bom! O Senhor pegou minha vergonha e fez uma bênção. Pegou minha fraqueza e fez força. Pegou meu medo e fez coragem. Obrigado, Pai. Obrigado por Raquel. Obrigado por me mostrar que a tua graça é maior que tudo. E se um dia a gente tiver filhos, que eles saibam disso também, que o Senhor não desampara, não abandona, não esquece. Que o Senhor é fiel. No domingo seguinte, durante o culto da manhã, Davi e Raquel sentaram-se juntos pela primeira vez. Não de mãos dadas, não chamando atenção, apenas juntos, como dois que sabem que estão no mesmo caminho. Quando o irmão João anunciou o hino final, Davi olhou para Raquel e sorriu. Ela retribuiu. E enquanto cantavam "Grande é a tua fidelidade", Davi sentiu que aquelas palavras nunca tinham feito tanto sentido. Porque Deus não só havia curado sua boca, não só havia trazido Raquel para sua vida, mas havia mostrado que mesmo nas coisas que a gente acha que não tem jeito, Ele tem um plano. E esse plano é sempre melhor do que a gente sonha. Anos depois, quando Davi e Raquel já estavam casados e tinham 2 filhos, eles costumavam contar essa história para os pequeninos antes de dormir. Não como uma fábula, mas como uma prova de que Deus ouve, Deus vê, Deus age. E que quando a gente entrega tudo para Ele, até as coisas que a gente acha que ninguém nunca vai querer, Ele faz milagres. Não do jeito que a gente pede, não na hora que a gente quer, mas do jeito certo, na hora certa. Porque no fim, como Mateus e Lúcia já sabiam, a maior história não é a nossa. É daquele que a escreve. E ele nunca erra uma linha.